E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e até que enfim vamos estudar o nosso filo, o filo que o ser humano faz parte, o filo dos cordados, que se escreve chordata, tá? Mas a gente fala cordados. Então, bora de filo cordado, chordata, agora! Então, vamos ver os tópicos dessa aula, tá? Nessa aula, nós vamos ver as características que definem, né, o filo cordado, tá bom? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Também vamos ver as características gerais dos cordados e um pouco da diversidade dos cordados, tá? Quero deixar claro, pessoal, que essa aula ela é uma introdução ao filo cordado, tá? E o filo cordado, a gente vai ver aqui em diversidade, que é formado por peixe, anfíbio, réptil, ave e nós, mamíferos, tá, gente? E vai ter uma aula exclusiva para peixe, uma aula exclusiva para anfíbio, uma exclusiva para réptil, uma exclusiva para ave e uma exclusiva para nós, mamíferos, tá? Então vejam essa aula aqui como uma introdução aos cordados, beleza? E como sempre, né, eu mostro os representantes antes de falar de características gerais, de falar de sistemas, né, diversidade, etc., para a gente saber a carinha do filo que a gente está falando, né? E o filo cordado não vai ser diferente. Então vamos aos representantes, tá? Pessoal, as assídeas são cordados e talvez você olhe, né, esse bicho que parece uma esponja do mar, né, mas não tem nada a ver em relação filogenética, em relação de evolução, né? Até porque isso aqui é um cordado e uma esponja do mar é um porífero, né? Mas olha só que interessante, talvez você nunca tenha ouvido falar desse animal, né? Assídia, tá? É um cordado, beleza? Os anfioxos, tá? Anfioxos também são cordados, tá? Agora a gente começa a entrar nos animais que a gente conhece, né? Como cordados, tá? Então aqui, ó, chamado de peixe-bruxa, bruxa do mar ou feiticeira, tá bom? Ó, as lampreias, né? As lampreias também são cordados. Aí vem os animais que a gente geralmente pensa quando é falado de animais, né? Que são os peixes, aqui eu coloquei um tubarão, os anfíbios, né? Os répteis, as aves e os mamíferos, tá? E dentro dos mamíferos está o ser humano, beleza? Então, aqui, alguns representantes dos cordados. Então, para a gente já saber mais ou menos de quem que a gente está falando, tá, pessoal? Pessoal, então vamos ver as características que definem os cordados. Então, o que que eu, né, sou um primata, o que que o ser humano, que é um primata, tem em relação, por exemplo, com um peixe, né? Por que que a gente está no mesmo grupo, no grupo dos cordados? A gente vai ver agora as características que definem um cordado sendo um cordado, tá? E aqui estão elas, ó, são 4 características, tá? A notocorda, o tubo neural, as fendas faríngeas e a cauda pós-anal. Essas 4 características que eu já vi vestibular cobrar, tá? São as características que definem os cordados, tá bom? Então aqui, ó, tem uma imagem, tá? Vamos lá, vamos começar então, ó, pela notocorda, tá bom? Também tem o tubo neural, tá bom? Tubo neural ou tubo nervoso, mesma coisa. Terceira característica. Fendas faríngeas ou fendas branquiais, tá bom? Fendas faríngeas ou fendas branquiais. E a última, essa cauda pós-anal, que fica depois do ânus, tá bom? Essas 4 características aqui definem os cordados sendo cordados. Mas aí você olha e fala, ah, mas eu não tenho fendas faríngeas, eu não tenho fendas branquiais. Você não tem agora, mas quando você era um embrião, ali no desenvolvimento embrionário, você teve fendas faríngeas, né? Você fala, eu não tenho uma notocorda, mas você já teve quando você era um embrião, né? Depois essa notocorda foi substituída pela sua coluna vertebral, tá bom? Você pode falar, eu não tenho uma cauda pós-anal. Você não tem agora, mas você já teve, quando você era um embrião, uma cauda pós-anal, tá bom? Então, se em alguma fase da nossa vida tivermos, né, essas 4 características aqui, tá bom? É considerado um cordado, fechou? Então, vamos ver mais de perto, tá, pessoal? Que eu acho muito importante essas características que definem os cordados, nós, cordados, sermos cordados, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a notocorda, tá, pessoal? O que é a notocorda, Jaguar?
A notocorda, ela é um bastão fibroso e flexível, tá bom? Um bastão fibroso e flexível, tá? A notocorda, pessoal, ela é responsável pela rigidez, tá bom? Pela rigidez do corpo do indivíduo, beleza? Só que olha só, a notocorda, ela é substituída, tá bom? Nos cordados vertebrados, tá bom? Então, vertebrado, quem que é cordado vertebrado? É aqueles que têm a coluna vertebral, ou seja, peixe, anfíbio, réptil, ave e nós mamíferos, tá? E nesses cordados vertebrados, essa notocorda é substituída pela coluna vertebral. Por isso que você aí tem uma coluna vertebral e não tem uma notocorda, porque você é um cordado vertebrado, tá bom? Então, olha só, esse cordado aqui, ele vai servir de padrão para a gente estudar, tá? Então, vamos começar pela notocorda. Aqui é a notocorda, pessoal, tá vendo esse bastão verde aqui, ó? Esse bastão verde, tá? É a notocorda, que no ser humano foi substituído pela coluna vertebral, fechou? Função da notocorda, da rigidez, tá? Da rigidez para o corpo do animal. Segunda característica das quatro. O tubo neural, também chamado de tubo nervoso. Tubo neural ou tubo nervoso, tá? Pessoal, esse tubo neural ou esse tubo nervoso aqui, ele, ó, tá vendo, ó? Ele tá mais aqui clarinho, ó, em cima da notocorda, tá vendo? O tubo neural ou tubo nervoso, tá? Ele persiste, ele fica nos cordados, beleza? Exceto nas assídias na fase adulta, tá? Então, a assídia, beleza? Ela já teve um tubo neural, tá? Mas quando ela fica adulta, que foi aquela fotinha azulzinha que eu mostrei para vocês, ela não tem mais, ela perde esse tubo neural. Interessante isso, né? Terceira característica, pessoal. Fendas faríngeas, tá? Aqui, ó. Fendas faríngeas, tá? Ó, as fendas faríngeas aqui, tá? Pode ser chamado fendas faríngeas, fendas branquiais, fendas faringianas, tá bom? E as fendas faríngeas, olha só, ela desaparece após a fase embrionárias em alguns cordados e permanece em outros cordados, tá? Então, pessoal, as fendas faríngeas, ela desaparece em alguns cordados, como por exemplo, nós seres humanos, nós mamíferos, tá bom? Mas ela persiste, tá? E alguns outros cordados, como por exemplo, os peixes, tá bom? E por último, a cauda pós-anal. Vamos ver a cauda pós-anal aqui, ó. Aqui ela, ó, região caudal, ó, cauda pós-anal. Aqui, pessoal, tá o ânus, ó, tá até escrito aqui, ó, ânus. E a cauda fica depois do ânus. Essa daqui é a cauda pós-anal, tá bom? Cauda pós-anal, olha só. Ela persiste em animais como os anfíoxos, por exemplo, tá? E ela desaparece na maioria dos cordados, tá bom? Então, na maioria dos cordados adultos, a região pós-caudal, ela some, tá? Mas no anfíoxo ela fica, beleza? Última vez, pessoal, para vocês guardar no coração e acertar aquela questão na hora da sua prova, tá? Quais são as 4 características que definem os cordados? Guarda no coração, são 4. A notocorda, o tubo neural, tubo nervoso, as fendas faríngeas, as fendas branquiais e a cauda pós-anal. Fechou, pessoal? Beleza, então vamos para as características gerais dos cordados, tá, pessoal? Olha só, a primeira característica é que nós, cordados, nós somos triblásticos, então nós temos esses 3 folhetos embrionários aqui, ó. O azulzinho, ectoderma, o vermelhinho, mesoderma e o amarelinho, endoderma. Nós temos esses 3 folhetos embrionários quando somos embriões, nós somos triblásticos. E nós, cordados, também somos celomados, ou seja, a gente tem esse buraco, essa cavidade branca aqui, ó, totalmente revestida por esse vermelhinho. Quem que é o vermelhinho? A mesoderma, beleza? Então, se a gente tem uma cavidade dentro do corpo, uma cavidade interna, totalmente revestida pela mesoderma, tá bom? E essa cavidade, ela abriga, ela aloja os nossos órgãos internos, os nossos órgãos dentro do corpo, a gente tem um celoma, tá? E o ser humano tem essa cavidade interna revestida por mesoderma que aloja os órgãos. Somos celomados. Além disso, pessoal, nós, cordados, nós possuímos uma simetria bilateral, tá bom? O que é uma simetria bilateral, Jaguar? Uma simetria bilateral, olha só, é uma simetria que a gente faz um plano de corte. Eita, tá meio torto.
Mas a gente faz um plano de corte aqui no indivíduo, olha só. E a gente corta o indivíduo, tá? Em dois lados, tá? Em dois lados que são espelhados entre si, tá bom? Em um lado direito e também em um lado esquerdo, tá? E se você dobra um lado em cima do outro, ele se sobrepõe. Isso que é uma simetria bilateral. Lembrando que bi é 2, tá? Uma simetria de dois lados iguais. Simetria bilateral, tá bom? Além da simetria bilateral que nós temos, nós somos deuterostômios, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você já foi desse jeito, ó, tá? Que os cordados já foram assim, que praticamente aí todos os animais já foram assim, tá bom? Isso daqui, pessoal, olha só, é uma fase embrionária, tá bom? Uma fase embrionária. E essa fase embrionária, ela tem essa abertura aqui. Tá vendo essa abertura? Não tô vendo, vai aparecer agora, ó. Ah lá, em laranjinha, essa abertura. Essa abertura, ela tem um nome. Ela chama blastóporo, beleza? Blastóporo. E esse blastóporo, pessoal, tá? Ele pode dar origem à boca. Ele pode dar origem à boca. Nos animais que o blastóporo dá origem à boca, a gente chama esses animais de protostômio, beleza? A maioria dos animais que a gente viu até agora são protostômios. Porém, tem dois filos que o blastóporo dá origem ao ânus. Quem são já esses dois filos? Ora, são os equinodermatas, né, que a gente viu, as estrelas do mar, ouriço do mar, pepino do mar, bolacha do mar, tá? Os equinodermatas, o blastóporo dá origem à boca, e também nós, os cordados, tá? E nos animais que o blastóporo dá origem ao ânus, nós chamamos de deuterostômios. Então, nós, cordados, e os equinodermas são deuterostômios, beleza? Somos deuterostômios, fechou? Pessoal, vamos ver agora um pouquinho a diversidade, tá? Olha só, quando a gente fala da diversidade, os cordados têm dois grandes grupos, tá? Os protocordados e os eucordados, tá? Vamos lá. Proto, pessoal, quer dizer antigo, tá? Então, protocordados são os cordados mais pré-históricos, com características mais antigas, tá bom? Já os eucordados, eu é verdadeiro, tá? Então, são os cordados que possuem características, tá? Mais novas, beleza? No processo evolutivo, tá bom? Quando a gente pega os protocordados, olha só, os protocordados, eles não têm crânio, tá? Não tem crânio. Os eucordados já têm crânio, beleza? Já tem crânio, tá? Quando a gente pensa em protocordados, a gente fala das assídias e dos anfioxos e assídias. Então, o anfioxo e a assídia não tem crânio, é um protocordado. Quando a gente fala de eucordado, que tem crânio, a gente pensa nos agnatas e nos gnatostomados. Nos gnatostomados, tá, pessoal? Jaguar, o que são esses agnatas e esses gnatostomados, né? Respira aí, pessoal, que não é difícil, olha só. Esse A quer dizer não. Não. Esse gnata quer dizer mandíbula. Gnata é mandíbula. Então, A é não. Os que não têm mandíbula. A gnata, sem mandíbula. Sacou? Tem crânio? Tem. Tem mandíbula? Não. Se não tem mandíbula, é a gnata. Beleza? E os gnatostomados são os que têm gnato, que tem mandíbula. Olha só que massa. Com mandíbula. Beleza? Vamos lá. Quem que não tem mandíbula? Feiticeira e lampreia. Por isso que são agnatas, tá? Agnatas. Quem que tem mandíbula? Os com mandíbula são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e nós, mamíferos, beleza? Então, pessoal, a partir da próxima aula, a gente vai ter uma aula só de peixe, só de anfíbio, só de réptil, só de ave e só de mamífero, beleza? A gente praticamente vai falar só dos gnatostomados, tá? Só nos que tem mandíbula. Mas olha só como que tem bastante animais, bastante outros animais, né? Dentro dos cordados. Legal, né? Talvez você deve agora estar meio confuso com isso. Então, vem comigo para o próximo slide. Então, pessoal, vamos lá. Para entender diversidade, né, de uma forma mais simples dos cordados, eu fiz, né, uma animação aqui. Vamos ver essa animação. Então, a gente está nos cordados, né? Lembra das 4 características dos cordados? Então, a gente, né, tem aquelas 4 características. Todo mundo que tem aquelas 4 características, que é a notocorda, tubo neural, né, cauda pós-anal e fendas faríngeas, são cordados. E, pessoal, a gente divide os cordados em 2 grandes grupos, né? Aqueles que não têm crânio
protocordados, e aqueles que têm crânio, eocordado, beleza? Os que não têm, né, o crânio, os protocordados, são as assídeas, aqui as assídeas, tá? E os anfioxos, beleza? Assídia e anfioxo. Já os que têm crânio, os eucordados, a gente divide em dois grupos. Nos grupos que não têm mandíbula, a agnata, e no grupo que tem mandíbula, os gnatostomados, beleza? Os agnatas e os gnatostomados. Então vamos para os que não têm mandíbula primeiro, os agnatas, tá? Tem alguns peixes, beleza, que não tem mandíbula, como por exemplo, né, o peixe bruxa, tá bom? Tá? Ou também chamado de feiticeira, e as lampreias, tá? Então, lampreia e feiticeira são peixes que não têm mandíbula, agnata. Só que vamos agora, então, para os que têm mandíbula, os gnatostomados, tá? Olha só, pessoal, os que têm mandíbula, tá? Tem alguns peixes que têm mandíbula, né? Na verdade, a maioria dos peixes tem mandíbula, tá? E tem aqueles que têm 4 patas, tá? Que a gente chama de tetrápodas, beleza? Tetrápodas. Tetra é 4. E podes é pé. Então, são os que têm 4 pés, tetrápodas, beleza? Peixes, né? Olha só, tá? Eu coloquei aqui um dourado, tá bom? Um exemplo de peixe. Quando a gente fala de tetrápodas, né? Quem que são? São os anfíbios, tá? Os répteis, as aves e nós, mamíferos, beleza? Então, espero que essa animação tenha levado vocês a entender melhor, tá? Jaguar, a partir da próxima aula, o que a gente vai estudar? Apenas, né, gnatostomados. Então, a gente vai estudar peixes, tá? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Os tetrápodas mais os peixes que têm mandíbula. Ah, Jaguar, e os peixes que não têm mandíbula, os agnatas? A gente não vai estudar tão a fundo a partir da próxima aula, beleza? Então, pessoal, com muita tristeza que eu digo que é a última vez que vamos ver esse cladograma aqui, tá bom? A partir da próxima aula eu não vou mais mostrar esse cladograma, porque a gente vai entrar no filo cordado, tá? Então, a gente vai ver peixe, réptil, ave, mamífero, tá bom? Anfíbio, beleza? É a última vez. Então, vamos ver ele com carinho agora. Vamos relembrar lá no passado, tá? Que o ancestral comum dos animais é um protozoário. Então, o grupo, né, dos animais que a gente estudou, tá, desde o começo do ano, beleza? Evoluiu a partir de um protozoário, tá? Para ser um animal, tem que ter 4 características. Lembra quais são? Tem que ser eucarionte, heterotrófico, multicelular e tem que ter o estágio larval de blástula, beleza? Tem que ter o estágio larval de blástula. Quando a gente vai caminhando, né, dentro dos clados, isso aqui, pessoal, é como se fosse uma árvore, tá? E como se cada raminho desse daqui fosse o ramo de uma árvore, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu quero dizer nesse último momento que vamos ver o cladograma é para vocês não pensar que quem está aqui, ó, ou quem está aqui é mais evoluído do que quem está aqui. Isso não existe em biologia, tá? Pensa comigo. Alguma vez você olhou para um ramo de uma árvore e falou: ah, aquele ramo que está lá em cima é mais evoluído do que o ramo que está aqui embaixo? Isso não existe, pessoal, tá? E aqui na árvore filogenética, nesse cladograma, também não existe, tá? Presta atenção porque isso pode ser uma questão de vestibular, tá? Perguntando para você se existe algum ser vivo mais evoluído que o outro. E a resposta é não, tá bom? Em biologia não existe mais e menos evoluído, tá? Quando a gente vem nesse ponto aqui, ó, vamos pegar primeiro esse clado, né, esse ramo da esquerda. E a gente entra, né, nos animais que não têm tecido verdadeiro, nos poríferos, nas esponjas do mar, lembra? Nas esponjas, tá? Quando a gente vem aqui para a direita, a gente já entra, nos que têm tecidos verdadeiros. A partir daqui, a gente pode olhar para cá ou para cá, não é verdade? Vamos olhar para esse clado daqui, ó. Quando a gente entra nesse clado, nesse ramo, a gente entra nos animais diblásticos, que tem 2 folhetos embrionários, a ectoderma e a endoderma. Ah, Jaguar, e a mesoderma? Não tem, não tem. Diblástico não tem mesoderma. De quem que eu estou falando? Dos quinidários, lembra? Quem que são os quinidários? Os quinidários, né, o principal lá são as águas vivas, tá bom? Anêmona do mar, hidra, lembra? Quinidários.
Quando a gente vem aqui para a direita, a gente entra nos triblásticos. Triblástico já tem os 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma, tá bom? Quando a gente entra aqui, ó, se a gente pega aqui nesse ramo da esquerda, tá? A gente entra nos animais acelomados, ou seja, os que não têm celoma. Quem que eu tô falando aqui? Plateumintos. Lembra dos plateumintos, né? Acho que você lembra que são aqueles vermes chatos, aqueles vermes achatados, né? O maior exemplo de plateuminto, né, pessoal, são as planárias, né, pessoal? As planárias são os maiores exemplos aí, tá? Dos plateumintos, tá bom? Quando a gente vem aqui para a direita, a gente entra nos animais que têm cavidade corporal. Então, que tem ali uma cavidade, um buraco dentro do corpo, tá bom? Aí, pessoal, os animais que têm um buraco dentro do corpo, uma cavidade, pode ser esse clado da esquerda ou esse clado da direita. Vamos para esse ramo, esse clado da esquerda. Esse aqui são os blastocelomados, ou também pseudocelomados, tá? São os nemateumintos. Os nemateumintos são vermes já cilíndricos, eles já são gordinhos, tá? O principal representante aqui são as lombrigas. Lembra das lombrigas, pessoal? Nemateuminto, tá? Mas, Jaguar, por que é um pseudo, um blastoceloma? Porque não é um celoma verdadeiro, é quase um celoma verdadeiro, mas não é um celoma verdadeiro. Jaguar, quem que tem um celoma verdadeiro? Vamos vir aqui para a direita, ó. A gente entra nos celomados, tá? Uou! Quando a gente entra nos celomados, que tem, né, o celoma verdadeiro, tá? Aí a gente entra nos animais que podem ser protostômios ou aqui na direita deuterostômios, tá? Vamos pegar primeiro os deuterostômios, que foram os últimos que a gente viu. Nossa, Jaguar, por que você não vai para a esquerda primeiro? Porque não existe primeiro e último. Isso não existe aqui, não existe mais e menos evoluído, lembra? Então, qualquer lugar que a gente pode entrar aqui, não tem problema, não tem uma sequência, tá? A evolução não é sequencial, um ser vivo que se transforma em outro, que se transforma em outro. Isso não é evolução, tá, gente? Então, vamos pegar a primeira direita. Vamos vir para os deuterostômios, tá? O que é os deuterostômios? Deuterostômios são aqueles animais, né, onde o blastóporo dá origem ao ânus. Isso cai muito em prova, tá, pessoal? Beleza? Quem que são os deuterostômios? Os equinodermatas, tá? Que são principalmente as estrelas do mar, né? O ouriço do mar, tá bom? Pepino do mar, bolacha do mar. E também nós, cordados, né? Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, tá? A diferença, né, é que os cordados, olha só, tem a notocorda, né? Notocorda, tá bom? Temos a notocorda. Eu não tenho notocorda, Jaguar. Você não tem mais, mas você já teve. Agora vamos vir aqui para a esquerda, ó. Vamos entrar nos protostômios. Jaguar, o que é protostômio mesmo? Galera, protostômios são aqueles animais, tá? Onde o blastóporo dá origem à boca, beleza? A boca. E quando a gente entra aqui, ó, vamos vir aqui para a esquerda, ó. A gente entra nos moluscos, tá bom? Os moluscos não são segmentados, tá? Lembra dos metâmeros? Puxa aí na memória os metâmeros, tá? Moluscos não têm metâmero, não são segmentados, tá? Molusco, lula, polvo, caramujo, tá bom? Molusco. Quando a gente vem para cá, ó, a gente entra nos segmentados, naqueles, né, que tem os metâmeros, lembra? Nos segmentados, olha só, tem os anelídeos, beleza? Qual que é o principal representante dos anelídeos que a gente viu? As minhocas, né? Então, as minhocas têm os anéis, tá? Tem os metâmeros segmentada. Além, né, das minhocas, tem também as sanguessugas, que eu falei bastante, tá? E por último, né, a gente entra nos artrópodes aqui, ó, os artrópodes, tá? Os artrópodes têm pés articulados, beleza? Por isso que é artrópodes, né? Artro é articulação, artro, né? E podes, podos, é pé. Então, são aqueles animais que têm o pé articulado. Olha que legal, né? Aqui são todos os insetos, tá bom? Além dos insetos, a gente tem os aracnídeos, né? Que são os quelicerados, beleza? A gente viu, né? Aranha, escorpião, a gente viu inseto, a gente aqui viu quilópoda, diplópoda, né? A gente estudou um monte, crustáceo também, a gente estudou em artrópode, tá? O artrópode é um mundo, tá bom? Então, pessoal, esse é o último passeio que eu dou com vocês aqui na nossa árvore filogenética, tá? Na nossa árvore evolutiva, no nosso cladograma dos animais. A partir da próxima aula, a gente vai entrar dentro dos cordados. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final.
Até a próxima videoaula. Um forte abraço, um beijão e fui!